começar, tá? Boa tarde a todos. Vamos agora assistir a apresentação da defesa do TCC do aluno Carlos Kevin de Aguiar Santos. Como você sabe, tempo é de 10 a 15 minutos, né? Fique à vontade para começar. Bom, muito boa tarde a todos. Muito embora o professor tenha falado, novamente me apresento. Meu nome é Carlos Kevin de Aguiar. Eu agradeço muito a presença da banca, do professor Yuri, professor Carlos, professor Olívio, professora Dorinete. O meu tema proposto é da recepção da concessão unilateral de benefícios fiscais do ICMS pelo Estado do Amazonas. E, começando pelo problema. Para que nós analisemos a recepção da concessão unilateral dos benefícios de ICMS pelo Estado do Amazonas, inevitavelmente, nós temos que analisar o artigo 15 da Lei Complementar 24 de 75. E é sobre esse artigo que nós iremos analisar o fenômeno da recepção acerca da compatibilidade desse artigo com a Constituição Federal de 88. Pois bem, para que nós entendamos o conceito de recepção, é necessário que nós analisemos sobre dois aspectos. O primeiro deles é assim: a lei ou a norma que nós estamos analisando era constitucional ao tempo de sua edição, tanto no aspecto material como no aspecto formal. Isso analisado a Constituição à época vigente na data de sua edição. E no segundo momento, nós iremos analisar se essa norma ela é compatível materialmente com a Constituição atualmente vigente. Nessa segunda hipótese, nós vamos afastar a constitucionalidade formal da lei. Afinal de contas, não tem como nós analisarmos o fenômeno da compatibilidade com a Constituição atual, levando em consideração a constitucionalidade formal. Pois então, entrando na primeira análise da compatibilidade da lei complementar, do artigo 5º da Lei Complementar 2475. Pois bem, a Lei Complementar 2475, ela foi editada com o objetivo de regular um dispositivo que já estava previsto na Constituição Federal de 1967, com a redação da Emenda Constitucional número 1 de 69. A partir desse momento, quando eu me referir à Constituição Federal de 67, eu estarei falando dela com a redação entregue pela Emenda Constitucional número 1 de 69. Pois bem, dentro da Constituição de 67, havia um artigo, o artigo 22, parágrafo 6º, que assim dispunha: as isenções do imposto sobre a operação relativas à circulação de mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos fixados em convênio, celebrados e ratificados pelos Estados, segundo disposto em lei complementar. Pois bem, em 1975 foi editada a Lei Complementar número 24 de 75, justamente com o intuito de regular esse dispositivo constitucional. E aí, então, a Lei Complementar 2475, ela vem justamente para disciplinar como funcionaria a deliberação dos convênios no âmbito do Conselho de Política Fazendária, o CONFAS. Só que dentro dessa lei, da 2475, nós temos o nosso artigo objeto de pesquisa, que é justamente o artigo 15. O artigo 15, ele diz o seguinte: o disposto nessa lei, que regula a deliberação no âmbito do CONFAS, não se aplica às indústrias instaladas ou que vierem a instalar-se na Zona Franca de Manaus, sendo vedada às demais unidades da Federação determinar a exclusão de incentivo, prêmio ou estímulo concedido pelo Estado do Amazonas. Pois bem, a pergunta que se faz aqui é a seguinte: essa norma, ela estaria excepcionando uma regra contida na Constituição, no artigo 23, parágrafo 6º. Ou seja, nós teremos uma norma infraconstitucional excepcionando uma norma de estatura constitucional? Bom, aqui nós temos que analisar, não pensando artigos específicos da Constituição de 67, mas sim, nós devemos fazer uma interpretação, como nós estamos falando de uma Constituição, devemos fazer uma interpretação sistemática ou finalística, buscando saber o que o Constituinte quis dizer no corpo da Constituição como um todo. E quando nós fazemos isso, de fato, não há uma regra específica expressa na Constituição de 67 dizendo: o artigo 15,
funciona a questão da prévia deliberação do CONFAZ, e esse artigo ele não teria um semelhante na Constituição. Então, para isso, nós teremos que verificar os outros dispositivos. E quando nós analisamos os demais dispositivos da Constituição 67, nós verificamos que aquele Constituinte, ele já previa, nos termos da Constituição, que o Constituinte e a política nacional ela deveria valorizar o desenvolvimento regional daquelas regiões menos desenvolvidas. E estabelecia que a União deveria elaborar um plano, o Congresso Nacional estaria incumbido desse plano, e inclusive havia uma previsão financeira acerca das dotações que deveriam ser reservadas para a execução desses planos. E quando nós conjugamos a interpretação sistemática da Constituição de 67 com o artigo 15, nós verificamos que esse artigo era, sim, ao tempo de sua edição, constitucional. E mais, no que se refere ao aspecto formal, ele é bem simples. A Constituição de 67 somente exigia que fosse editado por meio de lei complementar, e o artigo 15, como nós sabemos, está inserido dentro de uma lei complementar. Pois bem, vencida a constitucionalidade da norma no momento de sua edição, agora nós podemos passar a análise desse artigo perante a Constituição Federal de 88. Pois bem, a Constituição Federal de 88 trouxe uma previsão muito semelhante à que já continha na Constituição de 67. É o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12º, a linha G, que diz: cabe à lei complementar regular a forma como, mediante deliberação dos Estados do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. Aqui nós temos a inserção de dois outros institutos, que são os incentivos e os benefícios fiscais, os quais não eram previstos em 67, somente era previsto naquela época a isenção. Pois bem, após a edição da Constituição de 88, nós não tivemos a edição de uma lei complementar posterior. Portanto, nós teríamos que analisar esse artigo à luz da lei complementar número 75. 24. Isso, 24, 75, perdão. O mesmo problema que sofria a Constituição Federal de 67, a Constituição Federal de 88 sofre. Não há uma previsão expressa dizendo que o Estado do Amazonas está excepcionado da prévia deliberação do CONFAZ. Então, por esse motivo, nós devemos fazer alguns exercícios para verificar se houve a compatibilidade desse artigo 15 com a Constituição Federal de 88. E o primeiro argumento que nós levantamos é que, na parte permanente da Constituição, de fato, não há nada expresso. Mas se nós observarmos a parte transitória da Constituição, no ato das disposições constitucionais transitórias, a DCT, nós verificamos que foi inserido o artigo 40, que dizia exatamente que a Zona Franca está mantida a Zona Franca com todas as suas características. Esse artigo 40, ele estipulava que a Zona Franca perduraria por um pouco mais de 20 anos, depois veio a edição do artigo 92 e 92A, que prorrogaram ao fim a Zona Franca até o ano de 2073. Mas, pois bem, o que querem dizer os artigos do ADCT quando se referem à Zona Franca e suas características? Bom, nesse ponto nós temos que interpretar a palavra características, porque se o Constituinte colocou que a Zona Franca estaria diferenciada dos demais estados, quis dizer ele que estaria mantida aquelas políticas fiscais diferenciadas aplicadas ao Estado do Amazonas. E, portanto, estaria o Constituinte dizendo: as diferenças da Zona Franca estão recebidas pelo novo ordenamento jurídico. E aí, quando nós observamos que há um conflito, nós temos, de um lado, o artigo 40, dizendo que a Zona Franca está mantida com suas características e, portanto, políticas diferenciadas aplicáveis ao Estado do Amazonas, e do outro lado nós temos a regra geral das disposições aplicadas ao ICMS, lá o artigo 150, parágrafo 2º, inciso 12º, a linha G. Entre essas disposições não há hierarquia.
as normas contidas na parte transitória da Constituição e as normas contidas na parte permanente, não há que se falar em diferença entre elas, são equivalentes. Mas aí, o Supremo Tribunal Federal, quando julgou a ação direta de inconstitucionalidade 310, entendeu que o artigo 40, por se tratar de norma específica, ele teria prevalência sobre o disposto na parte permanente da Constituição. Então, por esse motivo, quando houvesse um conflito entre a parte aplicada ao ICMS na Constituição, na parte permanente, e aquele disposto no ADCT, prevaleceria a norma do ADCT e, portanto, estaria mantida a Zona Franca com as suas características e, em consequência, com o artigo 15 da Lei Complementar 2475. Pois bem, mesmo que nós entendamos que o artigo 40 ele não estaria recepcionando o artigo 15 da Lei Complementar número 2475, ainda há outros exercícios que nós podemos fazer. Porque se nós fizermos a mesma interpretação sistemática que nós fizemos com a Constituição de 67, agora com a Constituição de 88, nós vamos perceber que, muito embora tenham mudado as constituições, a intenção do Constituinte permaneceu a mesma, de desenvolver aquelas regiões menos desenvolvidas. E quando nós observamos o artigo 3º, inciso 4º, que fala sobre os princípios fundamentais da República, os objetivos fundamentais da República, perdão, está inserido no inciso 4º que é um desses objetivos desenvolver as regiões menos desenvolvidas. E outro argumento que nós podemos usar, inclusive o professor Humberto Ávila traz esse argumento, ele diz que se nós observarmos o artigo 170, inciso 7º, que fala sobre os princípios aplicados à ordem econômica, nós vamos verificar que um deles é justamente o desenvolvimento daquelas regiões menos desenvolvidas. Então, fazendo uma interpretação sistemática e finalística da Constituição de 88, nós vamos verificar que a intenção do Constituinte é justamente desenvolver aquelas regiões que estão à margem do desenvolvimento nacional. Então, falando desses argumentos, a Zona Franca de Manaus ela precisaria se proteger de eventuais deliberações do CONFAS. Porque, veja, se a Zona Franca de Manaus, o Estado do Amazonas, concedesse um benefício fiscal do ICMS e logo após o CONFAS viesse deliberasse no sentido contrário, seja para reduzir, seja para excluir esse benefício, nós teríamos um problema. Porque se nós observarmos na prática, seria uma redução da eficácia real daquilo contido no artigo 40 do ADCT. E foi com essas exatas palavras que a ministra relatora da ADI 310 falou. Quando o STF analisou a ADI, o que se discutia à época era se os convênios número 1, 2 e 6 seriam constitucionais à luz do artigo 40 do ADCT. Esses convênios, eles excluíam alguns benefícios, tais como excluíam os produtos semi-industrializados e também excluíam os créditos presumidos dos produtos enviados com destino à Zona Franca de Manaus. E a relatora, a ministra Carmen Lúcia, disse o seguinte: se nós formos observar o artigo 40, nós não poderíamos admitir que houvesse redução desses benefícios fiscais pela deliberação do CONFAS. Senão nós estaríamos, como eu falei a vocês, aos senhores, perdão, senão nós estaríamos diminuindo a eficácia real do artigo 40. E por essa razão, nós chegamos às nossas conclusões. A primeira delas aqui, se nós observarmos o artigo 15 à luz da Constituição de 67, há uma constitucionalidade tanto material quanto como formal. Se nós observarmos novamente o artigo 15 à luz da Constituição Federal de 88, há uma evidente compatibilidade, seja por conta dos artigos receptores do ADCT, 40, 90 e 92A, seja pelos artigos 3, inciso 4º e 170, inciso 7º. Por fim, ficou decidido que o STF repudia qualquer diminuição dos benefícios fiscais do ICMS concedidos pelo Estado do Amazonas, em decorrência da possível redução da eficácia real do artigo 40 do ADCT. E, por fim, a nossa conclusão é que, por tudo isso que foi dito, está recepcionada a concessão unilateral de benefícios fiscais do ICMS
pelo Estado do Amazonas. É isso. Muito obrigado. Bem, eu sempre falo por último, né? Na verdade o orientador fala por último. Quero só dizer que eu gostei muito mesmo. Eu não sou de elogiar gratuitamente. Vou fazer apenas um pequeno reparo, mas que em nada diminui o prazer que eu tive de te ouvir falando, né? Aí você citou o artigo 3º, inciso 4, que na verdade é o artigo 3º, inciso 3, tá? Volta lá naquela tela que você transcreve o artigo. Olha isso, olha ali, ó. O inciso 3 é o que fala sobre redução de desigualdades regionais. Isso foi um pequeno equívoco, tá? Não, sim. O 4 fala sobre promover bem de todos, sem preconceito, né? A não ser que a gente entenda que sem discriminação é sem discriminar, né? O norte, né? Mas é o inciso 3, tá? No artigo 3º, que fala sobre reduzir desigualdades regionais. Mas isso em nada macula a tua apresentação, sobre a qual eu falarei daqui a pouco. Vou passar a palavra para o professor Yuri, porque ele é nosso visitante, né? Então vamos ser cordiais, né, com a visita. Obrigado, mestre Carlos. Eu queria, antes de tudo, cumprimentar e agradecer o Carlos, em primeiro lugar pela brilhante apresentação e depois pelo convite. Um convite que não só me permitiu estar presente nesse momento e assistir essa brilhante apresentação que você fez, mas reencontrar a Dorinete, o Ananias, fundamentalmente depois desse ano de 2019. Os nossos times nunca tiveram mais. Isso, não sei nem o que tu tá falando. Nunca tiveram mais separados assim. E o Carlos, que recentemente eu já havia encontrado numa palestra que a gente proferiu na Assembleia Legislativa. Então, depois disso, tenho que dizer o seguinte: a primeira coisa que fundamentalmente a forma do trabalho mudou, né? Antigamente a gente tinha monografias e tal, coisas super extensas, apresentações grandes, e aí quando eu vi o trabalho do Carlos com 18 páginas, eu falei, alguma coisa mudou, não foi, faz tempo que eu não estou aqui, então... mas isso não obscurece o mesmo trabalho. Mas eu não vou falar, por exemplo, sobre requisitos formais ou quaisquer coisas parecidas com isso, eu acho que a Dorinete é professora de metodologia. Está aqui, o Carlos é o orientador, onde são brilhantes, está reproduzido no trabalho, e a Dorinete, o Carlos, vão fazer críticas se eles acharem que devem. Em relação à apresentação, eu acho que esses meninos da UFAM, assim como de modo geral as outras universidades hoje em dia, depois de participarem de tantos multis, multi de arbitragem, multi de direito tributário, tanta coisa, esses caras chegam nessa hora absolutamente treinados de um jeito que eu nunca fui treinado, que também você nunca foi treinado, esse tipo de coisa meio que não existia na nossa época. Né? Então, Na assim, verdade, na minha época, não existia sequer defesa em TCC. na tua teve. Não, eu sei que Você foi meu orientador. Eu sei, mas eu não lembro se você teve defesa, né? Defendi. Eu lembro do tema até, pô. Foi tua Florência e agora o outro cara não me lembro. Era para ser o Vitor Hugo, mas ele foi. Era sobre controle de consolidade pelos órgãos administrativos, né? Mas enfim. Então, eles chegam muito bem treinados, não tem o que sei lá, reprovar na apresentação oral. Eu não olhei o tempo, mas eu acho que o tempo foi bem usado, o trabalho foi integralmente exposto, né? Então a apresentação foi nem nervosismo, porque antigamente eu via uma opção de gente aqui não foi nervosa apresentando monografia, nem isso eu consegui notar. Então, assim, do ponto de vista da apresentação do trabalho, eu achei certinho, bonitinho, no ponto, merecedor de nota máxima. E esse tema, eu fiquei pensando assim, caramba, o Carlos escolheu um tema, tem muita coisa a respeito, mas o que é engraçado, que quem trabalha com isso sabe que os ataques nunca param, né? Então esse debate é um debate que prossegue. Por mais que o Supremo já tenha julgado, por mais que assim, a gente já tenha tido
em vitórias lá no Supremo, acho que o Carlos até sustentando oralmente algumas, né, que nós tivemos por lá, mas são ataques que não param, e acho que nesse novo governo talvez outros ataques ainda mais pesados e elaborados venham contra o Amazonas. Então, assim, é o que a gente precisa cuidar. Mas, fora isso, eu acho que as coisas estão bem conformadas do ponto de vista jurídico. De fato, esse modelo que nós temos previsto na lei complementar do ICMS, ele foi recepcionado pela Constituição de 1988, muito por força do artigo 40 e depois dos artigos que estabeleceram aí um período maior de duração da Zona Franca de Manaus. Portanto, também penso eu que não há um debate a fazer nesse momento. O que me chamou a atenção do trabalho, mas não é para agora e não é o momento, é assim, quando você vai falando a respeito do diálogo entre o artigo 155 e o artigo 40. E aí o Supremo Tribunal Federal diz lá que por um critério de especialidade e generalidade, o 40 se aplica ao invés do 155. Aí, assim, eu pensava em fazer uma pergunta para você a respeito disso e você já falou, olha, não existe hierarquia entre os artigos da Constituição, que era aqueles da parte transitória e aqueles da parte permanente. E eu fiquei pensando que, assim, se a gente tentasse justificar a valia do artigo 40 em relação ao 155, a gente teria várias outras teorias que permitiriam isso ainda assim. É pena que essas teorias, quando elas são pensadas, elas são mais pensadas para os direitos fundamentais. Por exemplo, a teoria dos limites internos. A Constituição estabelece o conteúdo dos direitos e os limites que esses direitos têm ela própria. Se isso fosse aplicável ao caso, 155 estabeleceria uma coisa e o 40 estabeleceria um limite, portanto o 40 valeria não por um critério de generalidade e especialidade, mas porque a própria Constituição delimitou o âmbito de incidência de validade não, mas de incidência do artigo 155. E aí eu fiquei tentando buscar teorias a respeito disso, e no final todos os testes que eu fiz, ainda que essas teorias não sejam efetivamente aplicadas a regras, como a gente está vendo aqui, sejam aplicadas mais a princípios, elas também validariam o 40 e permitiriam a recepção do modelo. Né? Então, assim, essa parte me chamou mais a atenção, porque não é o que podia explorar muito, porque não era o caso de explorar muito. O próprio Supremo Tribunal Federal adota o modelo de ponderação, né, que é a teoria dos limites externos. Então, o Poder Judiciário faz uma ponderação entre uma coisa e outra e depois ele decide o que se sobrepõe e o que cede espaço. Não é? Se está certo, se está errado, também é debate para outro momento. Mas são essas as minhas observações pelo trabalho. Eu quero te parabenizar muito por isso e encerrar a minha participação deixando de lado a pergunta que faria sobre essa coisa do diálogo entre o 155 e o 40, sobre o ponto de vista da hierarquia, o que vale, o que não vale. É isso. Adorante, quer falar primeiro? Pode ser. Só explicar para o Yuri que não mudou muita coisa não, viu? Mudou algumas coisas. Porque os meninos que estão apresentando hoje, por exemplo, o Kevin, né, a Sara, o Arlen, eles vão apresentar de forma, são artigos. Nós vamos ter a do Sérgio, que vai ser monografia, e tem quase 60 quase 60 laudos, a do Nelson. Então não mudou, é porque eles estão numa outra situação, né? Que são, eles vão publicar os artigos, mas só que eles precisam passar pelo ritual. Porque é como se fosse a monografia deles, então tem a defesa, tudo. Entendeu? Então, altamente publicável mesmo. É essa a ideia. Então vamos lá, eu vou, assim, do ponto de vista formal, eu já até conversei com o Carlos, né, e eu vou conversar com eles no final, viu? Eu já anotei tudo que tem, quero retomar um pouquinho na questão da... quando você fez a sua apresentação, você apresentou os resultados de forma bem interessante. Eu acho que valeria a pena, da forma que você colocou, que eu vou olhar no resultado. Rapidinho. Nos resultados. Aí, olha, você foi direitinho, isso são as considerações finais, né? Aí você saiu pontuando tudo isso direitinho para fechar na sua conclusão. Acho que esses elementos você podia retomar também de forma mais sistemática na conclusão, porque ela ficou muito reduzida, entendeu? Então acho que valeria a pena. Mas assim,
no geral, o trabalho está muito, muito interessante. A gente precisa continuar, como o Yuri disse, né? Esse debate, por mais que ele venha desde os anos 70, ele vai continuar, porque isso é uma disputa política, por mais que esteja na Constituição e tudo mais, há sempre esse ataque à Zona Franca em relação à questão dos incentivos. Mas assim, parabéns, eu não tenho nenhuma pergunta, não. Achei que o Carlos está brilhante hoje, como orientador. Na verdade, ele sempre estou, né? Não estou brincando. Modéstia nunca faltou, cara. Não estou brincando. Você entendeu? Bom, eu vou ser bem breve, até porque algumas colocações que eu ia fazer, o Yuri já antecipou, né? Flamenguista é assim, você entende tudo que os outros não querem falar, tá? Mas olha só, quero te parabenizar o Carlos, também registrar que já faz um tempo aí que acho que a última vez que a gente se encontrou foi em banca, eu acho, né? Foi sim, na defesa da Elina, dos meninos do Vitor, ele estava aqui também. Eu acho que foi faz um tempo. A gente se encontrou no TJ, Terceira Câmara Civil. Foi, exatamente. Então eu só queria fazer as palavras do Yuri. O trabalho está bem fundamentado, bem escrito. Para mim já não é surpresa que esses meninos apresentam com tanta segurança aí, com todas essas atividades aí que eles vêm. E internacional, né? Porque teve uma época aí que foi representar o Brasil na Áustria, Viena. E a equipe também vai ano que vem, não é isso? Eu já não me surpreendo com as apresentações seguras. Eu só queria mesmo te parabenizar. Só queria fazer um registro, eu não sei se eu estou enganado, mas me parece que o nome da Etelvina é Garcia. Eu acho que saiu um erro aqui na digitação. Eu já notei. Mas é isso, olha, parabéns, trabalho muito bem escrito, uma defesa excelente, tá certo? O que me resta é parabenizar, fazer nenhuma pergunta. O que eu ia falar, o Yuri já se meteu, ia falar. Bem, eu já disse, né, que eu gostei muito da apresentação. Um aspecto que eu gostei muito foi o fato de ter percebido que você não decorou. Na verdade, a gente percebe pela tua fala que você realmente entendeu, né, assimilou, e a tua desenvoltura mostra que você estava transitando muito bem, né, pelos textos, né, fazendo a transição da carta de 67 para de 88. Eu gostei muito, né? Fiquei muito satisfeito. Quanto a essa questão, professor, da compatibilidade do ADCT com o texto constitucional, tem um outro aspecto também, né? Penso eu que toda vez que houver conflito, prevalece o ADCT, porque o ADCT ele foi feito para transitoriamente, né, manter uma situação que é incompatível, né? Aliás, eu tenho até um entendimento que é o seguinte: a gente aprende direito constitucional, e ele bem falou isso, que para uma norma ser recepcionada, ela tem que ser materialmente compatível com a Constituição Federal futura, né? Ocorre que no caso do 40, como ele recepcionou expressamente o quadro da Zona Franca de Manaus, ele recepcionou expressamente, né? Ele não disse que é recepcionada, ele fala é mantida. Sim. Mas acho que ele recepcionou inclusive aquilo que é incompatível com o texto constitucional. Ele recepcionou até aquilo que é incompatível com o texto constitucional. Porque se fosse para recepcionar só aquilo que é compatível, não precisava dele. Ele pode ter recepcionado que é incompatível com o texto constitucional, mas compatível com ele, que é texto constitucional. Com ele, claro. Exatamente. Ele recepcionou aquilo que ele quis, né? Um caso parecido é aquele, né, do servidor público que na promulgação da Constituição Federal tinha 5 anos de serviço público e não tinha concurso. Ela recepcionou, né, a situação e assegurou a estabilidade para eles, né? Mas seria algo que seria incompatível com o 37, né? Mas é compatível com o ADCT. O ADCT quis resguardar, né? O que é engraçado, assim, só para, assim, olhando essas duas coisas aqui, se você olha ADCT e permanente, o normal, pelo menos na minha cabeça, é você pensar que o permanente é mais importante do que o transitório, o temporário. Mas na verdade não é, porque o transitório existe mesmo para assegurar uma situação especial, entendeu? Que precisa de um modelo, de um regime especial no momento de troca de
regência constitucional. Eu até acrescento o seguinte, que se não tivesse, para mim o tratamento não é só especial, é especialíssimo. Porque senão tu usava o geral do 151, né? E só mais uma outra diferença que a gente está aqui discutindo, né? Esse conceito de geral e específico, ele é relativo. Eu, por exemplo, eu posso entender que o 155 é geral, porque fala dos estados de modo geral, e o 40 é específico, fala de zona franca, mas, por outro lado, o 40, quando fala que é mantida a zona franca, fala de todos os tributos, né? IPI, né? E o 155 é específico para ICMS. Então, a gente até poderia entender que, né, que prevaleceria para o ICMS seria um 155 e não 40. Eu não gosto, e é por isso que me chamou a atenção esse ponto, mas o problema não é do Carlos, é do Supremo. Eu não gosto da utilização do critério para afirmar que o 40 se sobrepõe ao 155. Por isso que eu acho que existem outras teorias mais adequadas de leitura da Constituição e dos eventuais choques entre dispositivos constitucionais que resolvem de forma melhor o tema. Mas, parabéns, viu? Gostei muito, de verdade. E eu vou agora pedir que vocês se retirem,